Imagine um mundo onde tudo o que conhecemos, tocamos e sentimos se resume a algo tão pequeno que é invisível aos olhos. O átomo, essa unidade fundamental da matéria, carrega consigo segredos que intrigam a humanidade há milênios. Mas o que realmente sabemos sobre ele? Dentro desse pequeno universo, há forças titânicas em equilíbrio, partículas que dançam em uma coreografia complexa e uma energia tão poderosa que moldou a história do nosso planeta. Para entender o átomo, precisamos primeiro viajar no tempo, até quando os antigos filósofos gregos ousaram imaginar que toda matéria era composta por pequenas partículas indivisíveis chamadas de átomos. Essa ideia, aparentemente simples, ficou adormecida por séculos, até que a ciência moderna começou a desafiá-la. Mal sabíamos que o átomo era tudo, menos indivisível. O que se esconde dentro desse núcleo? Que forças inimagináveis estão aprisionadas ali? Hoje, vamos desvendar os mistérios do núcleo atômico e suas partículas subatômicas, revelando como elas controlam o destino do universo. Quando olhamos para o núcleo do átomo, encontramos um cenário fascinante, mas igualmente perigoso. Dentro dessa estrutura minúscula estão os prótons e nêutrons, os verdadeiros guardas da estabilidade atômica. Esses dois tipos de partículas compõem o núcleo e interagem por meio de uma força quase mágica, a força nuclear forte. Imagine isso. É uma força tão intensa que mantém os prótons, carregados positivamente, agrupados, apesar de sua tendência natural de se repelirem violentamente. O que aconteceria se essa força falhasse? O núcleo se desfaria, liberando uma energia avassaladora. É exatamente isso que acontece nas explosões nucleares. Mas há mais. Cada próton e nêutron, por sua vez, não são partículas simples. Eles são compostos por partículas ainda menores, chamadas quarks, mantidas juntas por gluons, as colas do universo subatômico. O que realmente sabemos sobre essas entidades minúsculas? Elas são tão misteriosas que sua existência desafia até mesmo a nossa compreensão de espaço e tempo. A física moderna nos revelou que o núcleo é um lugar de extremos. Temperaturas e densidades inimagináveis estão presentes ali, mesmo no mais ínfimo pedaço de matéria. Pense nisso. Um único grão de areia, se extraíssemos apenas sua energia nuclear, poderia abastecer uma cidade inteira por dias. Como isso é possível? Tudo está relacionado à famosa equação de Einstein, I igual mc/2, que mostra que a massa pode ser convertida diretamente em energia. Mas o núcleo guarda mais segredos. Porque alguns núcleos são estáveis, enquanto outros se desintegram espontaneamente, liberando radiação? Esse fenômeno, chamado de decaimento radioativo, foi descoberto no início do século XX e transformou a ciência. Elementos como urânio e rádio são como relógios atômicos, emitindo partículas à medida que seus núcleos mudam. Mas o que desencadeia esse comportamento? É como se o núcleo tivesse uma vida própria, uma batalha constante entre forças que tentam mantê-lo unido e forças que tentam destruí-lo. O equilíbrio é precário, e as consequências, imprevisíveis. Agora, mergulhemos ainda mais fundo. As partículas subatômicas que habitam o núcleo não são as únicas habitantes do mundo atômico. Em torno desse núcleo, em órbitas invisíveis, estão os elétrons, partículas que parecem desafiar todas as regras conhecidas. Diferentemente dos prótons e nêutrons, os elétrons têm uma massa quase insignificante e uma carga negativa que contrabalança a carga positiva do núcleo. Mas onde exatamente eles estão? A mecânica quântica nos diz que não podemos determinar sua posição exata. Eles existem em uma nuvem de probabilidade, aparecendo e desaparecendo em locais imprevisíveis. Essa natureza fantasmagórica dos elétrons nos leva a questionar: a realidade é tão sólida quanto acreditamos? Ou o mundo que vemos é apenas uma projeção de algo muito mais incerto e misterioso? Cientistas como Niels Bohr e Erwin Schrödinger tentaram decifrar esse enigma, mas as respostas que encontraram apenas geraram mais perguntas. Como entender uma partícula que parece estar em dois lugares ao mesmo tempo? O mistério se aprofunda ainda mais quando consideramos a dualidade onda-partícula. Elétrons, prótons e até mesmo os quarks exibem essa propriedade bizarra. Às vezes se comportam como partículas sólidas, às vezes como ondas de energia. É como se a natureza estivesse escondendo suas intenções, permitindo que vejamos apenas uma parte da verdade de cada vez. Em experimentos como o famoso experimento da fenda dupla, os elétrons demonstraram um comportamento tão estranho que parecia desafiar a lógica. Como uma partícula pode saber se está sendo observada? E mais importante, o que isso nos diz sobre a própria natureza da realidade?
Talvez o núcleo do átomo seja apenas a ponta do iceberg, uma janela para um universo ainda mais profundo, onde nossas leis físicas começam a desmoronar. Porém, há uma força invisível que governa tudo isso, a interação entre as partículas subatômicas e os campos quânticos. Os gluons, responsáveis por manter os quarks unidos dentro dos prótons e nêutrons, operam em uma escala tão pequena que são praticamente impossíveis de detectar diretamente. Mesmo assim, eles desempenham um papel crucial. Sem eles, o núcleo simplesmente deixaria de existir. Mas os gluons não estão sozinhos. Partículas como os bósons de Higgs, descobertos recentemente no Grande Colisor de Hadrons, ajudam a dar massa a essas entidades fundamentais. O que mais pode estar escondido no universo quântico? Cada nova descoberta parece abrir a porta para mais mistérios, mais perguntas sem resposta. Será que um dia entenderemos completamente essas forças invisíveis que moldam tudo ao nosso redor? Enquanto isso, no núcleo atômico, fenômenos como a fusão e a fissão continuam a fascinar cientistas e engenheiros. Na fusão, núcleos leves se combinam para formar núcleos mais pesados, liberando uma quantidade colossal de energia. É o processo que alimenta as estrelas, incluindo nosso Sol. Já na fissão, núcleos pesados se dividem, liberando energia em uma explosão de proporções inimagináveis. Ambas as reações nucleares são como espadas de dois gumes. Elas têm o potencial de impulsionar nossa civilização para um futuro brilhante ou destruí-la completamente. Qual será o nosso destino? Isso depende de como lidaremos com esses segredos nucleares. A energia do átomo é tanto uma bênção quanto uma maldição, dependendo de como escolhemos utilizá-la. Mas não é apenas a energia que torna o núcleo fascinante. Sua existência nos conecta diretamente à origem do universo. Cada átomo em nosso corpo foi forjado nas fornalhas de estrelas que viveram e morreram bilhões de anos atrás. Elementos como o carbono, o oxigênio e o ferro foram criados em supernovas, explosões estelares tão poderosas que espalharam esses átomos pelo cosmos. Isso significa que somos, literalmente, feitos de poeira estelar. Não é incrível pensar que os segredos do núcleo atômico contêm pistas sobre a história do universo? E, mais impressionante, sobre nós mesmos. Afinal, cada átomo de nosso corpo carrega consigo uma história que remonta ao início dos tempos. Conforme exploramos o núcleo e suas partículas, nos deparamos com um paradoxo intrigante. Quanto mais descobrimos, mais percebemos o quanto ainda não sabemos. A física quântica, que governa o mundo subatômico, nos desafia a repensar conceitos fundamentais, como causa e efeito, tempo e espaço. Será que a realidade, em sua essência, é algo que jamais compreenderemos totalmente? Ou será que estamos à beira de uma grande descoberta que revolucionará tudo o que sabemos? Os segredos do núcleo atômico são como um quebra-cabeça cósmico, esperando para ser desvendado, peça por peça. E assim, encerramos nossa jornada pelo núcleo do átomo, mas o mistério está longe de terminar. Cada próton, nêutron e quark dentro desse núcleo é uma lembrança do poder e da complexidade do universo. Somos parte de um grande enigma, um quebra-cabeça cósmico que combina ciência, filosofia e mistério. A cada avanço científico, aproximamo-nos um pouco mais da verdade, mas também percebemos o quão vasto é o desconhecido. O que será que o futuro reserva? Novos elementos? Novas forças? Ou talvez algo que ainda nem conseguimos imaginar? Uma coisa é certa, o núcleo do átomo continuará a nos fascinar, a nos desafiar e a nos inspirar, como o coração pulsante do universo que ele realmente é.